Eu sou Silvia Souza, do CEBI de Pernambuco, e dou as boas-vindas ao Encontro Metropolitano Roda de Conversa do CEBI em Pernambuco. E hoje nós temos o tema Análise de Conjuntura, com foco nos projetos em disputa. Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão conosco nessa noite, que estão aí, que vão entrar na roda através do chat. Boas-vindas a você também que nos assiste pelo canal do CEBI Pernambuco no YouTube, no dia, horário e local mais conveniente para você. Dou as boas-vindas também para Caroline Menezes, que é natural do CEBI de Ribeirão, que pertence à diocese da ICAR, lá em Palmares, né, da Igreja Católica Romana, lá em Palmares. É graduada em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco e hoje ela faz parte da equipe do Instituto Humanitas da Unicap. E é Carol quem vai nos receber com música. Caroline, é com você, meu amor. Oi, gente, boa noite. Silvia, obrigada, querida, sempre pelo convite, por essa acolhida carinhosa, calorosa que você faz para mim e para todas essas pessoas que vão ter a oportunidade de estar em sintonia com a gente, para a gente poder ter um espaço tão importante de fala, de escuta e de aprendizado como esse que vocês proporcionam. Eu desejo que esse momento de música, né, essa canção e depois as outras que nós ouvirmos, que elas sejam um acalento assim, no nosso coração e um sinal de esperança, que seja um bom sinal na nossa caminhada e que, de fato, a poesia ela faça o seu papel de esperançar a vida da gente, né? Então, eu vou começar com uma canção muito pertinente para esse tema, chamada Admirável Gado Novo, e vou pedir que vocês me acompanhem à medida que a gente for cantando, né, naturalmente, dentro daquilo que nos possibilitam as tecnologias. Vamos lá? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Oh, vida de gado, povo marcado povo feliz. Oh, vida de gado, povo marcado povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada na única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Oh, vida de gado, povo marcado povo feliz. Oh, vida de gado, povo marcado povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e
vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. Na Arca de Noé, o dirigível não voa nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Vida de gado, povo marcado é povo feliz. 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 Uma boa noite, um bom encontro a todos nós. Muito obrigada, Carol. Obrigadão mesmo pela sua participação conosco, todo o carinho. E a gente agradece a Carol, mas a gente sabe que ela encontrou um jeitinho, ela vai precisar sair, né, Carol? Vai precisar dar um tchau para nós, mas a gente sabe que ela encontrou um jeitinho de continuar nos brindando com a sua presença. Então, aguardemos surpresas por aí. Essa roda de conversa, minha gente, essa roda de conversa que tem como tema análise de conjuntura com foco nos projetos em disputa, ela tem uma mediação de uma pessoa muito querida nossa. Ela tem a mediação de Camila Rago, que é assistente social, feminista, cristã, protestante, assessora político-pedagógica na diaconia, parceira querida do CEBI. E nos provocando, acendendo luzes, nós teremos Pedro Lapa, que vai ser o nosso assessor hoje, que vai puxar nessa roda. Ele tem formação em Economia e Ciência Política, é pesquisador convidado do Centro de Estudos Avançados da UFPE, tem uma caminhada longa na militância, depois ele vai contar um pouquinho para a gente isso também, né? E é integrante da Consulta Popular. E tem mais gente aqui na roda de conversa. Nessa roda de conversa tem Cláudio Braga, nosso querido assessor de comunicação, tem Benedito, do CEBI de Petrolina, abraço. Tem o Davi, do CEBI de Caruaru, abraço, Davi. A gente tem Fatinha, da Direção Nacional do CEBI, bem-vinda, Fatinha. Marcos Monteiro, querido companheiro do CEBI também, pastor da Igreja Batista de Butriz e de tantas outras igrejas batistas. Eu não dou conta de tantas as outras igrejas que o pastor é Marcos e de quantas de nós, de mim, particularmente, de muitas de nós, o Marcos é pastor. E a gente tem o Sebastião Catequista, também ali do CEBI de Caruaru. Então, toda essa gente querida está aqui na roda com a gente. E aí eu convido a nossa querida Camila, já agradecendo muito pela presença de Carol, agradecendo muito pela presença de Camila e de Pedro, Camila, que vai mediar essa roda de conversa. Bem-vinda à roda, Camila. Oi, Silvia. Oi, gente querida, boa noite. Prazer, né, estar aqui com vocês. Desde já também agradeço muito, Silvia, a acolhida, o convite, né, para estar nesse momento. Acho que esses espaços vão ser cada vez mais necessários daqui para frente, né, e que bom que o CEBI tem nos provocado, né, e já começa e já inicia, né, essas rodas de diálogo, né, esses momentos de a gente poder lançar um olhar, né, sobre essa nossa conjuntura, lançar o olhar sobre a realidade que a gente se encontra, lançar, né, o olhar sobre o contexto que a gente está, né, e como é que a gente quer caminhar para a gente sorrir a partir do ano que vem, né, não mais chorar. E nesse ano, né, eu sei que o tema, né, que o CEBI escolheu para esse ano, um olhar sobre educação, política e fé, a partir do olhar de Jesus Cristo, né, de Jesus de Nazaré. Então, que a gente possa lançar um olhar, né, a partir
a partir do Evangelho, a partir desse olhar do Cristo, né, do olhar que vê, né, que vê dignidade nas pessoas, né, e que clama por uma vida de fato, né, plena para todas as pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente se propõe a discutir, né, qual o projeto que a gente quer de sociedade, qual o projeto que a gente quer que inclui todas as pessoas, né, para a gente começar a discutir sobre isso, de fato, a gente precisa lançar um olhar e entender um pouco, né, sobre a situação que a gente está, né, e quais os caminhos que a gente pode ir construindo também conjuntamente, né, para a gente construir essa outra sociedade que a gente quer, né, esse novo tempo que a gente quer e nesse novo tempo que preza, né, por vida para todas as pessoas, por uma sociedade com democracia, né, com justiça e com vida plena. Então, fico muito feliz, né, pela oportunidade, pela iniciativa do CEBI, né, e agradeço desde já o convite também. É um prazer encontrar, né, conhecer Pedro Lapa e ter a oportunidade também de ouvi-lo nessa noite, de estar nos provocando e de estar nos inquietando, né, porque eu acho que a gente precisa começar a se mexer, a se movimentar, né, e a gente precisa ir se provocando, né, nesse caminho. Então, queria acolher Pedro, né? Silvia acolhe a gente, e aí eu acolho e já partilho aqui a palavra, né, com Pedro também, para ir nos iluminando aí nessa noite. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, com alegria, né, que essa oportunidade de estar com vocês. E aí começam a contar meus 25 minutos. Estou considerando que é o nosso primeiro encontro, outros virão, e alguns detalhes, né, com o tempo, eu acho que a minha forma, a minha postura, a minha narrativa, as minhas atitudes, elas me apresentarão melhor, não é, de que se eu for, não é, arriscar dizer algo, não é, sobre a minha trajetória. De qualquer jeito, acho que uma coisa importante eu estou ligado aos movimentos sociais, aos movimentos populares, e recebi como tarefa me reaproximar da universidade. Então, eu estou lá no Centro de Estudos Avançados como tarefa dos movimentos populares, não é? De buscar um diálogo com a academia. E fui recebido, não é, na academia, não é, com esse propósito, porque parte da academia tem esse desejo do diálogo, não é, com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Basicamente isso. Então, não tenho carreira acadêmica, eu tenho uma atuação no espaço acadêmico determinado por um acordo, né, entre a academia e os movimentos populares, o que é uma dádiva. Eu só tenho, né, que agradecer. E isso me faz me colocar absolutamente à disposição, né, das agendas dos movimentos. Então, vai que vocês gostam, né, da contribuição que eventualmente eu vou dar, então, né, sintam-se absolutamente à vontade de contar sempre comigo. Tá? Como eu transito, não é, nos movimentos de matriz religiosa, então, assim, eu sou devoto da teologia da libertação e eu sou devoto do método do ver, julgar e do agir. Não é? Então, assim, esse método nos obriga, não é, a fugir a um traço da academia que não é, o exagero, não é, de informação, o exagero de documento, não é? Quando a gente faz um encontro dessa natureza, a gente tem que ter a sabedoria de escolher quais são as informações com as quais a gente vai trabalhar, quais são os conceitos com os quais a gente vai trabalhar e como esses conceitos vão organizar essas informações de tal maneira que a gente tenha uma análise,
não é? O que a gente chama de uma linha correta, não é? Tanto de análise como uma linha que nos inspire a uma atuação libertadora. Então, e assim, e o cuidado, né, de antecipar alguma coisa. Então, eu compartilhei com a organização do encontro 2 roteiros. Às vezes é possível, não é, sugerir um texto, mas dessa vez foram 2 roteiros. Um roteiro eu estou chamando de balanço da representação política, e o outro roteiro é emprego, proteção social e segurança alimentar. E vou acrescentar um que não está compartilhado, mas eu acho que tem uma grande utilidade para a natureza da demanda que vocês me fizeram. É um texto que é um roteiro, não é, de um companheiro da Consulta Popular que abriu um diálogo como esse, não é, dentro da Consulta Nacional. Não é? Então, vou seguir, tá certo? Nesse texto da consulta, não é? Como é que foi a abertura? Ele traz 4 elementos do modelo conservador liberal, e depois eu vou situar esse modelo, não é? Que é um modelo que, na sua forma radical, não é? Ele foi implantado a partir de 2016. Não é? A regulação trabalhista, a regulação financeira, e aí eu destaco, não é, o projeto que tornou institucionalmente o Banco Central independente, né? A regulação fiscal, não é, que impõe o conceito de responsabilidade fiscal, e as privatizações. Não é? 4 elementos que constituem a essência do modelo conservador liberal, versus o quê? Um conjunto de políticas moderadoras, um conjunto de políticas, né, que a gente pode chamar de proteção social. Né? Vamos dizer, essa é a caminhada do Brasil, né, pelo menos de 2016 para cá, né, mas não é só isso. Né? Mas não vou entrar nesse debate. Né? Bom, feita essa contextualização, a análise da consulta entra no esforço de identificar os papéis. Né? Então, qual é o papel da burguesia? Né? Esse termo aqui é meio complicado. Né? É tão complicado como dizer esquerda e direita. Né? Mas vamos deixar por conta de cada um de nós, né, especificar esse conceito. Não é? A grande burguesia, não é? Ou, se quiser, a grande empresa brasileira, em 2016 e em 2018, ela estava dividida. Não é? Eu acho essa uma informação importante, porque para muitos de nós, né, pode ficar a impressão, né, que em 2016, né, havia consenso burguês com relação ao golpe. Né? E a nossa interpretação é que não havia. Né? Em 2022, essa burguesia, né, se coloca de que maneira? Primeiro, ela não é anti-imperialista, não é? O que tem um significado muito grande. Não é uma burguesia que pensa, não é, como de acordo com o pensamento americano. Não é? Mas ela deseja, não é, ter protagonismo, não é? Ela está insatisfeita, né? E ela está fazendo uma aproximação com o PT. Não é? Então, essa é a visão, vamos dizer assim, da posição da burguesia para o processo eleitoral de 2022 a nível nacional. Quais foram as grandes conquistas da burguesia? Né? A primeira, na década de 90. A segunda, a partir do golpe de 2016. Que conquistas? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Sobretudo, essas 2 reformas. Quem dirigiu o golpe de 2016
à burguesia internacional. E qual foi o documento que orientou o golpe de 2016? Foi a Ponte para o Futuro. E o que é que está sendo feito e que foi omitido na Ponte pelo Futuro? Da Ponte para o Futuro. Não é? Aquele documento não tratou do esvaziamento do BNDES. Aquele documento não tratou da extinção da política de conteúdo local. Essas duas, né, são razões que levaram a essa, né, ideia da insatisfação, né, da burguesia com o atual governo e, em consequência, a aproximação, não é, com a candidatura do PT. Sobre a campanha de Lula para 2022, na verdade, não é, a gente podia generosamente dizer, não é, sobre os movimentos do campo popular nas eleições de 2022, que, claro, tem como estrela principal a candidatura de Lula. Essa candidatura reativa, não é, a grande burguesia interna. Que burguesia? Uma fração dos bancos, uma fração, não é, da indústria, uma fração do agronegócio. Não é? Reativa a burguesia e reativa a hipótese da conciliação. Conciliação de quem? Dessa grande burguesia com os trabalhadores. Só que esta, não é, conciliação não é para rever as reformas, não é para revogar, é para rever. Portanto, não é algo limitado, é como se a nova conciliação ela não desfaz, não é, o mal feito a partir do golpe de 2016. O quadro político se desenha como, não é? E, nesse sentido, ele é diferente da disputa que existia na década de 1990 e no começo do século XXI. Não é? Naquela ocasião, era uma disputa entre neoliberalismo e neodesenvolvimentismo. Agora, não. Nós temos três elementos. Temos o neoliberalismo mais o neofascismo, não é? E temos, não é, o neoliberalismo mais a direita tradicional. São dois, não é? São dois segmentos, não é? E o neodesenvolvimentismo vai se confrontar com esses dois elementos. Então, temos a possibilidade de três saídas, não é, como resultado das eleições de 2022. Uma saída neodesenvolvimentista, né, uma saída neoliberal, né, com a direita tradicional e uma saída neoliberal com fascismo. Né? O Capetão, não é? Ele é um ator, não é? Que atende aos interesses do neoliberalismo e do neofascismo, mas ele é um ator não controlado. Não é? Enquanto que a direita tradicional é um ator orgânico. Não é? Eu acho que essa é uma diferença importante. Não é? Quando o campo popular se depara com o adversário, ela tem que enxergar que tem dois adversários distintos. Não é? Um neofascista cuja ação não é controlada, não é? E a direita, não é, cuja ação é orgânica. Não é? O programa, não é? O prognóstico é que o programa precise ser antifascista e antineoliberal, mas, não é, pelo desenho da conciliação, não é, que vai se apresentando, ele não será revolucionário, ele não será socialista, não é? Mas, não é um programa em defesa da democracia burguesa. Os itens desse programa, não é? Rever as reformas e rever aspectos estruturais do neoliberalismo. E aí um comentário. A defesa da democracia burguesa, não é uma defesa que não empolga a classe trabalhadora.
não é? E para finalizar essa primeira sistematização, os crimes de Dilma são ou foram a Comissão da Verdade, os BRICS e a formalização do trabalho doméstico. Bom, o segundo texto, eu vou preferir começar pelo emprego, proteção social e segurança alimentar. É claro que tem muitas outras coisas a serem, né, abordadas, né? Essa é uma das simplificações. Né? E aí, o que é determinante no Brasil contemporâneo no desenho do emprego, da proteção social e da segurança alimentar? São as 4 reformas, né, iniciadas em 2017. A lei da terceirização, né, de 2017, com cerca de 340 votos no Congresso. A reforma da CLT, também em 2017, que institui a livre negociação, também com 340 votos, portanto, né, quórum constitucional. A reforma da Previdência, em 2017, né, e o encaminhamento da reforma administrativa, que, dadas as circunstâncias, ela está paralisada, mas andou bastante, não é? E revela, não é, qual é a orientação do modelo conservador liberal. No texto tem um detalhamento dessas 4 reformas e qual é o resultado da combinação dessas 4 reformas. São novos contratos com exclusão de direitos, é uma informalidade crescente, é a redução da renda do trabalho, é o desemprego crescente e é a insegurança alimentar crescente. Em números, isso significa, no final de 2021, portanto, os dados mais atuais disponíveis. Trabalhadores sem carteira assinada são 38,5 milhões de pessoas. Na concepção do IBGE, 40% da força de trabalho é informal. Quando nós mexemos nesses números, é possível demonstrar que é mais de 50%. De qualquer jeito, o número absoluto ele tem um poder explicativo, não é? Imenso. São 38,5 milhões de pessoas que trabalham sem carteira. O desemprego, não é? 12 milhões de pessoas, aos quais deve se somar os chamados desalentados, que são 4,8. Então, podemos dizer que, nesse momento, 17 milhões de brasileiros e brasileiras estão desempregados. Não é? E o último dado com relação à segurança alimentar nos indica que 20 milhões de brasileiros estão na situação de insegurança alimentar grave, ou seja, estão com fome. Não é? Esses são, então, você tem 4 reformas que atingem a classe trabalhadora e você tem esses 4 números que são as consequências dessa reforma. Além de ser consequência dessas 4 reformas, o perfil do emprego no Brasil é consequência do modelo político, social, ambiental e econômico. E, basicamente, existem 3 modelos. Um modelo conservador-liberal, um modelo social-democrata e um modelo popular e socialista. No documento tem uma descrição, tem um detalhamento do modelo conservador-liberal, que, basicamente, tem a ver com qual é a postura do Estado com relação à regulação. A regulação do comércio,
a regulação do movimento internacional de capitais, a regulação das relações de trabalho e a regulação, né, dos bens públicos e da natureza, ou seja, a regulação das privatizações, né, que estão lá no começo da análise, né, que eu comecei a fazer. Então, a primeira característica do modelo conservador liberal é como ele se porta como regulador. E ele se porta como, na verdade, como não regulador, né? Tudo se resume a não regular. O segundo aspecto é o Estado provedor de fundos. Não é? Quanto, não é, o Estado dispõe de fundos públicos e como esses fundos são repartidos. Não é? Esse é um segundo elemento. E tem mais dois elementos, não é? Um, que é o Estado renuncia ao papel de definitor da estratégia interna. O que é estratégia interna? Nós temos ou não temos uma política industrial? Nós temos ou não temos uma política de ciência e tecnologia? Nós temos ou não temos uma política de saúde? Nós temos ou não temos uma política de educação? E se temos, qual é? Não é? E o quarto elemento, não é, vamos dizer assim, definidor desse modelo conservador-liberal, é que o Estado renuncia ao papel de definidor da estratégia das relações internacionais. Ele renuncia à soberania energética, ele renuncia à soberania monetária, ele renuncia à soberania sanitária, ele renuncia à soberania alimentar. Tá? Então, esse é o Estado conservador-liberal. Tá? E esse é o Estado que está, não é? Essa é a orientação, não é? que está sendo adotada no Brasil desde 2016, embora parte dessa orientação, não é, estivesse presente, não é, na nossa memória anterior a 2016. O terceiro documento é o balanço da representação política. Eu acho que tem 5 elementos que nos ajudam a nos situar. Não é? Não é? Esse conjunto de conceitos, não é, que tem em comum os laços de sangue. Oligarquia, coronelismo, não é, e nepotismo. Não é? O segundo é o corporativismo. Não é? Então, estamos vendo de maneira muito presente o corporativismo das Forças Armadas, das forças policiais. Não é? É possível ver o corporativismo, não é, dos profissionais da educação pública. Não é? E é possível ver outros corporativismos. Não é? Citei apenas esses dois. O terceiro elemento é o poder das corporações econômicas, né? Que tanto tem um papel muito decisivo no nível municipal, como tem um papel muito grande no nível, não é, nacional. Como está escrito no documento, não é? Há quem diga que nós elegemos o prefeito, mas quem governa a cidade são as empresas de engenharia. Né? E a nível nacional, né, num episódio como é que eu poderia dizer, de incontinência verbal, o brasileiro mais rico, que sequer mora no Brasil, compartilhou que na eleição de 2020 ele desejaria e conseguiria 100 mandatos. Então, na verdade, ele tinha a meta, não é, de eleger 100 prefeitos. Não é? Esses dois exemplos são exemplos muito conhecidos, não é, do poder econômico. Aí eu passei a fazer, em diálogo com esse conceito de oligarquia, coronelismo e nepotismo, eu passei a estruturar, a resumir o que eu chamei de representação política territorial. Não é? Quem é que detém a representação
política no sertão do São Francisco. Não é? É um senador no qual eu não votei, não é? Mas ele domina, não é? E provavelmente vai ter um papel imenso nas eleições de 2022. Não é? Porque a direita tradicional, não é? Armou uma estrutura, não é? Que é uma estrutura velha, mas ela está preenchida por personagens novos. Não é? Um rapaz de Petrolina, uma moça de Caruaru, não é? E outro moço, não é? Aqui da região metropolitana. Não é? Esses 3 garotos, não é? Representam uma possibilidade concreta, não é? De uma eleição conservadora liberal em Pernambuco. Ou de eleger ou reeleger uma bancada conservadora, não é? Para o Congresso Nacional e garantir reformas conservadoras, não é? Liberais, como foram feitas de 2016 para cá. Né? E a representação política de Pernambuco, todos nós sabemos que ela é majoritariamente conservadora. Por fim, não é? A representação partidária. Não é? E aí eu coloco muito mais em interrogação. Qual é, não é? Como é que se desenha a representação partidária no Brasil e em Pernambuco? Pronto. Então, para começar, não sei se utilizei os 25 minutos, a provocação que eu gostaria de fazer se esgota, não é? Nesses 3 elementos. E só para completar, não é? No perfil do emprego, não é? Tem muito da música, não é? Que foi cantada na abertura. Não é? Povo marcado, não é? E desejoso de fugir, não é? Da ignorância. Se me permitirem, posso acrescentar que joga nesse cenário tanto da definição do modelo como do desenrolar do processo eleitoral, não é? O que está acontecendo na educação. E aí 2 elementos me chamam a atenção. Não é? A reforma do ensino, na verdade, a base comum curricular, não é? Que tira a possibilidade da formação. E o segundo é um comitê, e os evangélicos que me perdoem, e eu uso essa expressão, não é? De maneira cuidadosa, um comitê de pastores determina quanto e para onde são liberados os recursos do Ministério da Educação. Então, temos o Ministério da Educação, não é? Que mutila a formação e que mutila, não é? A repartição dos fundos públicos destinados à educação. E isso tem um impacto eleitoral imenso. Fora o estrago, não é? Fora o quanto marca o cidadão, não é? Fora o quanto, não é? Mutila a sua capacidade, não é? De evitar a alienação e evitar a ignorância. Pronto. Espero ter provocado bem. Obrigada, Pedro. São muitas provocações, de fato, né? Eu acho que esse cenário, né, que você traz aí nos primeiros apontamentos, né? Eu acho que ele é, inclusive, bem inquietante para a gente, né? No sentido dos desafios mesmo que a gente tem, né? Os desafios, né? Seja na perspectiva desse projeto desse modelo que vem se construindo, né? Conservador, liberal aí desde de 2016, né? Do que é que isso, ao longo desses anos, né? Das conquistas desse modelo, né? E de como isso ganha
um agravamento, digamos aí, ainda maior, né, quando a gente tem a aprovação de todas essas reformas, né, e a gente tem um governador, um governo nessa perspectiva, né, do neofascismo, né, somado ao neoliberalismo, e que acaba deixando a gente, né, ou levando a gente a uma situação de extrema insegurança alimentar, como você traz, né, porque eu acho que são coisas que vêm, né, em cadeia, né? Esse processo da mudança no campo do trabalho, do emprego, da geração de renda, de como isso, né, tem um impacto no acesso das pessoas, né, a essa dimensão do emprego, né, a dimensão do trabalho, e como isso encadeia também, afeta, né, a segurança alimentar das pessoas, né, a possibilidade de viver com dignidade, a possibilidade né, de morar com dignidade, né? Então, como isso vai tendo rebatimento em cadeia na vida das pessoas e vai fazendo com que a gente chegue a essa realidade, né, de 40 milhões de pessoas praticamente, né, numa situação de desemprego, desculpa, em situação de um emprego não formal, de um emprego não regularizado, né? E essa situação que eu estava até discutindo essa semana, né, da relação, né, entre os empregadores e os empregados, né, que é esse discurso que se era feito da possibilidade das negociações, né, toda essa balela em torno, né, do que isso poderia gerar e do quão seria bom, e que isso acaba gerando aí essa situação, por exemplo, de fragilização dos movimentos, dos sindicatos, né, da mobilização dos trabalhadores, dos contextos de greve, né? Então, tudo isso a gente vem acompanhando, né, e vem vendo quão isso tem afetado, né, a possibilidade das pessoas, de fato, de terem o trabalho digno, como a gente chama, né? Enfim, e se inicia esse processo da terceirização, né, dos subempregos, né, da uberização, né, enfim, e como isso afeta, inclusive, né, a possibilidade das pessoas, né, terem acesso ao alimento, né, de qualidade, né, um projeto de governo também que afeta, né, as populações, né, que estão no campo, a forma de produzir no campo, de produzir de forma agroecológica, né, as políticas, né, de ATE, de assessoria técnica, de tecnologias sociais. Então, como tudo isso, né, vai afetando as populações no campo e na cidade, as formas de se relacionar com o trabalho, né, as possibilidades de geração de renda, né, e a gente vai avançando nesse processo como é o nome, quando você falava da redefinição das estratégias internacionais, né? Então, como é que a gente vai, né, adentrando nisso, né? E como é que a gente vai trabalhando esses processos de exportar o que a gente produz, né? Mas a gente não consegue administrar internamente e ter soberania, né, nacional, soberania energética, soberania alimentar, né? E a gente vai criando aumentando essa lógica, né, de dependência, né? Quando a gente é um país que poderia ser soberano, né? E porque quando a gente discute a questão, né, alimentar, por exemplo, a gente sabe que o que de fato a gente come no Brasil muito vem da agricultura familiar, né? Porque esse agronegócio, na verdade, é para exportação, né? Então, eu acho que são muitos desafios, e aí quando você traz para a disputa esses três, né, esses três campos, aí, esses três projetos, né, do neoliberalismo mais atrelado ao neofascismo, do neoliberalismo atrelado à direita tradicional e do neodesenvolvimentismo, né? Então, a gente fica aí nesse meio de campo, né, e tentando compreender como é que a gente sai dessa situação que a gente se encontra hoje, né, mas entendendo também que os projetos, inclusive desse campo
centro-esquerda, né? E aí eu acho que talvez a gente pode, quando a gente voltar para ele, Silvia, acho que ele pode trabalhar, aí, inclusive até um pouco melhor, né? Para a gente talvez elucidar um pouco melhor como é que a gente enxerga, né? Esses modelos que estão postos hoje, porque são muitas alianças, né? E como é que a gente se coloca também enquanto campo popular, enquanto, né, movimentos populares, movimentos sociais, né? Como é que a gente tem compreensão também de onde a gente sai, que defesa é essa, que democracia burguesa é essa, talvez, que a gente está caminhando para. Então, de fato, um modelo, uma conjuntura extremamente desafiadora, né? No sentido de da gente entender de fato, né, quais são as forças, né, que estão por trás desses três diferentes campos, né, enfim, e eu fico sempre pensando também como é que das coisas que a gente precisa abrir mão para viver determinados tempos ou superar determinados momentos, né, então, e aí eu queria ver, não sei como é que estão aqui deixa eu ver aqui. Eita, eu estava congelada, foi, Silvia? Me diz aí, porque eu acho que alguém colocou aqui a imagem. Oi, Camila. Não, para mim não. Para mim não estava congelada, não. Para a gente eu acho que não. Acho que estava só para o Claudinho. Mas assim, Camila, gratidão para você, né? Por essa... Meu Deus do céu, acho que a gente está tudo assim com a cabeça, né? Porque aí Pedro traz essas questões. Eu já nem sei mais se eu sou mesmo da esquerda do Brasil, assim, se eu quero ser esquerda do Brasil. Aí vem Camila e faz essa outra concepção. Na verdade, dialoga com Pedro, né? Eu acho que a gente ficou meio assim. A gente que já vem com a cabeça meio maluquinha, a gente está, mas aí vamos, né? Tem um colega que diz assim, que reflexão e religião é para desendoidar a gente reflete e a gente tem fé e esperança para se desendoidar. E eu também acho que a arte nos ajuda também a desendoidar. Então, eu queria pedir para o Sebastião para trazer um pouquinho de música, para a gente segurar um pouquinho, dar uma respirada depois de Pedro e Camila. A gente vai dar uma respirada, mas vai dar uma respirada com arte, mas pensando assim, sabe? Tudo depende do ponto de vista da gente. A gente tem que ter um olhar sobre todas as coisas, né? E essa música fala muito de que olhar eu tenho sobre as coisas. Por favor, Sebastião. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 rédeas é fácil fazer um castelo. Como lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, e tombar com a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes, a piscar, basta imaginar, e ele está partindo sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. O menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, esperar pela gente, o futuro está. E o futuro
É uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a nos parar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá no fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Gratidão, Sebastião. Pois é, a gente tem o lápis na mão, o voto na mão, mas aí Pedro está dizendo que a gente não tem muito. Tá com o voto na mão e a gente faz o quê com o lápis na mão? E Camila traz para a gente também, olha, tem outras coisas para a gente ver. Vamos ver o que é que o povo está dizendo ali no chat, Camila, porque parece que tem muita questão. Eu não sei se você traz de 2 em 2, de 3 em 3, o Pedro também tem acesso ao chat, né? Então, ele também pode, né? Aí Camila vai trazendo. Posso trazer, Silvia, e aí eu acho que dá para organizar aqui. Tá bom. Talvez um primeiro bloco aqui. Tem umas provocações, né? Logo de Claudinho aqui, logo no início da fala de Pedro, que aí quando Pedro traz aquela disputa ali de 2022, né? E aí ele diz, então a gente tem a burguesia, a grande burguesia e a candidatura de Lula em 2022, né? Então, nessa realidade, como é que fica a classe trabalhadora, né? Há espaço para novas conquistas, né? A possibilidade de retomar pautas perdidas. Aí, em questão, quais os projetos em disputa para o Brasil, né? Ele pergunta. Neoliberal, liberal fascista, popular democrático popular, enfim, ele traz um pouco dessas reflexões mais para cima, porque eu acho que ele foi interagindo também um pouco com a fala de Pedro, né? E aí, Benedito também aqui faz uma provocação, né? Perguntando o que é que está acontecendo hoje no Brasil. É o mesmo que aconteceu no Chile, né? Que chegou a ser prática... Eita, eu não sei se é isso mesmo, Benedito, mas se for, tu abre, porque que chegou a ser prática a roça dos Estados Unidos. Não sei se... Também está sem som. E aí, mais uma provocação, Pedro... Ai, desculpa. Como nós da esquerda, de David, né? Como nós da esquerda vamos sair desse labirinto apresentado na análise de conjuntura atual? A suposta candidatura de Geraldo Alckmin a vice, compondo a chapa de Lula? Essa é uma possibilidade. Acho que a gente pode ir nesses 3 e aí depois a gente faz um outro bloco, porque já tem mais 3 perguntas aqui para baixo. Pode ser, Pedro? Na prática, viu? Na prática, né? Então, deixa eu refazer aqui. O que está acontecendo hoje no Brasil é o mesmo que aconteceu no Chile, que chegou a ser, na prática, a roça dos Estados Unidos. É isso, Benedito? Pronto, certo. Eu acho que a gente pode parar, não sei, Pedro, tem mais... acho que a gente dá uma pausa e volta depois. Porque tem mais 3, acho que pode ser outro bloco. A não ser que você seja daqueles também que prefira que a gente traga tudo e... Você está sem som, está com o microfone desligado. Eu acho que esse formato de dividir, ele aumenta o diálogo. Não é? Porque isso, vai provocando a gente. Acho que vai lapidando a construção conjunta. Primeiro, eu queria só lembrar de um pensamento oriental, que é assim, não adianta maldizer, não é? O tempo ruim. Devemos acender uma luz, não é? Mesmo que pequena, não é? Então, assim, eu lido bem, não é? Com o pessimismo da razão
não é? E o otimismo da vontade, sabe? Então eu acho que é uma estratégia de diálogo razoável. Você faz uma análise aguda, não é? Mas sabe que a construção pode lhe obrigar a dar pequenos passos, não é? Então, embora pequenos passos não transformem situações tão adversas. Quando eu acho que a primeira observação, não é? Qual é o papel da classe trabalhadora nas eleições de 2022, porque eu realmente gastei um certo tempo falando da burguesia, né? Porque nós, né, a gente se conhece, não é? O que a gente não conhece é a burguesia. Foi por isso que eu dediquei uma certa atenção ao desconhecido, não é? Mas essa classe trabalhadora, no máximo 30% é sindicalizada, não é? E uma fração muito grande ou é alienada por falta de informação ou tem a sua alienação fabricada porque se tem como fonte a imprensa corporativa, não é? Não tem a sua não se alimenta do processo de formação, de informação, não é? No interior, não é? Dos próprios segmentos que compõem a classe trabalhadora. A pergunta dos modelos, eu acho, não é fácil, não é? Por exemplo, na universidade, cada pesquisador tem um modelo. Então, não é? E, nesse sentido, você, para poder caminhar nesse campo do conhecimento, você tem que ter, como é que eles chamam? Você tem que ter uma erudição e você tem que ter um ecletismo que não ajuda em nada, a meu ver. Não ajuda em nada. O que a gente precisa... Olha, eu vou dizer uma coisa meio absurda. A gente sequer precisa conhecer todos os clássicos. A gente precisa conhecer os textos dos... a pergunta é, o que a gente não pode deixar de ler? Não é? Que informação a gente não pode deixar de ter? Não é? E nesse sentido, são 3 ou 4 informações, são 3 ou 4 conceitos que permitem uma análise básica que orienta, não é, tanto a sua compreensão da realidade como a sua ação. Não é? É como eu penso. Não é? É por isso que eu tive o atrevimento de dizer que são 3 modelos. Não é? E se eu forçar a barra, não é, eu vou dizer que o conservador liberal e o social-democrata é a mesma coisa. Né? Tem uma pequena diferença, que é a disposição do social-democrata de entender que o Estado pode ter um protagonismo. É a única coisa que diferencia. O resto, não é o mesmo. É o que a Europa fez. É o que a Europa faz. Não é? E muda governo, não é? Social-democrata, não é, para governo de direita, e qual é a diferença, não é, que é palpável que existe? Não é? Não é? Bom, mas é ousadia, tá certo? É a ousadia de quem está na função de provocar. O que está acontecendo no Brasil parece com o Chile? Parece, porque o palhaço que está conduzindo a política econômica é o mesmo. Não é? Essa figura aí, o Paulo Guedes. Ele está fazendo aqui o que fez lá. Não é? Ele teve de Pinochet a autorização que está tendo do capeta. Não é? Agora, o Chile, não é, tem outra história, não é? Tem semelhanças, mas tem outra história, não é? A repressão lá foi muito mais brutal, foi muito mais mortal, não é? E de qualquer jeito, não é? A proposta liderada por Salvador Allende, não é? Era muito mais avançada do que, não é, a proposta, não é, que estava em curso em 64 com o João Goulart. Não é? Então é natural, não é uma lei da física.
E eles fizeram, o Partido dos Generais foi muito mais ativo do que aqui, né? Tiveram um domínio muito mais longo e profundo, né? Como vamos sair do impasse, né? Então, a literatura chinesa, a literatura da Revolução Chinesa, os escritos de Mao Tse-tung, ele aponta, é uma história curiosa, não é? Porque tinha um inimigo, o imperialismo japonês, não é? E o nacionalismo de Chiang Kai-shek, não é? E o Exército Popular. Eram três forças, não é? O Exército Popular e o Exército Nacionalista, né, com o Kuomintang, reconheceram que os japoneses eram o principal inimigo. Se juntaram para derrotar os japoneses e derrotaram, né? E a guerra sino-japonesa ela se confundiu com a Segunda Guerra, embora tenha começado antes, não é? E nela os chineses perderam 15 milhões de soldados e de civis, né? Então, a luta é encarniçada. Depois de derrotar os japoneses, eles, pronto, acabou a aliança, agora vamos brigar entre nós, não é? E a briga foi igualmente intensa, né? E aí Mao escreveu a estratégia do Exército Popular. E tem uma expressão que ele utiliza que se chama cerco e aniquilamento, né? Qual é o movimento que você tem que fazer para evitar que o inimigo lhe cerque e que reúna condições de lhe aniquilar, né? Então, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com a classe trabalhadora brasileira, é que ela foi cercada, né? E as forças de direita e de extrema-direita têm concretamente a possibilidade de aniquilar, né? Então, assim, eu não estou, ao invés de abrandar a minha análise, eu estou aprofundando a minha análise, né? Então, não é assim? Qual é o sentido disso, desse comentário? A situação é muito dramática, não é? A saída é muito difícil, não é? E dentro dessa estratégia chinesa, né, qual é a possibilidade? Precisamos identificar um ponto fraco do inimigo e escapar do cerco por esse ponto fraco. Porque, na verdade, no médio e longo prazo, o que precisamos é força social o suficiente para mudar a correlação de força para que, no momento que haja uma oportunidade histórica, reverter o jogo, não é? E fazer valer, não é? O projeto popular. Então, qual é a previsão? É de uma luta permanente, só que nessa luta precisamos ter a clareza de identificar o ponto fraco do inimigo e ter a clareza de construir e acumular força social. E, ao mesmo tempo, ir escrevendo, né? E sistematizando, né, aquilo que nós chamamos de um projeto popular, né? Para, quando for a hora, né, a gente não perder a oportunidade. Então, é formação, 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 organização, organização, organização e enfrentamento. Isso a gente já sabe. Todas as gerações de trabalhadores sabem. A gente só precisa organizar, né? Então, precisa ter conhecimento, né? Precisa ter sabedoria e precisa ter amor para fazer isso. Precisa ter generosidade para fazer isso. Daí a importância de um grupo como esse. Porque a disputa, né, ela normalmente está se dando só com o primeiro item, tá, com o conhecimento, né? Profissionaliza a disputa, né? E a sabedoria, né? E a generosidade, né, estão fora da equação
da disputa eleitoral, da disputa política, da qual a eleitoral é apenas uma parte. É tudo isso, né? E a gente vem no exercício, né? E como é que, acho que Claudinho, né, até colocou aqui, né? Articulação, formação, organização e enfrentamento, né? E a gente perde e sofre hoje, né? Os impactos, porque a gente, no caminho, talvez a gente foi se perdendo um pouco disso, né? Dessa estratégia, né? Dessas 3 ou 4 coisas conjuntas, né? Então, como é que a gente resgata isso, né? E como é que a gente lida também com o tempo e as ansiedades, né, disso, né? Porque a gente fica um pouco ansioso, né, para dar conta de informar, de organizar, porque a gente sente as coisas na pele, né? É visceral, né? O contexto que a gente vive, as situações que a gente vive, né? E como é que a gente na sabedoria, né, a gente compreende a importância desse processo, né, e da gente resgatar esse processo, né, para quando a gente tiver a abertura aí, a gente ter as condições, de fato, de fazer o enfrentamento necessário, né, e conseguir virar a chave. Tem mais algumas questões aqui, Pedro, que eu vou trazer, né? Fatinha, ela pergunta: temos um projeto de esquerda, né? Se temos, quem é que protagoniza hoje esse projeto, né? David retoma a questão de Alckmin, né? E pergunta: Alckmin representa essa burguesia que a gente, né? Que a gente está conversando aqui hoje, né? Representa essa burguesia que quer se atrelar ao PT nessas eleições. Temos um povo hoje subserviente a esse governo porque perdeu sua capacidade de rebeldia crítica, né? E eu acho que tem mais uma aqui, deixa eu ver, que é de David também, eu acho, né? Qual a diferença da burguesia dos séculos 17 e 18, 17 e 18, né, para a burguesia de hoje, levando em consideração o baixo nível cultural das elites brasileiras atuais, ou da elite brasileira atual, né? E eu acho que são essas, por enquanto, né? E aí o pessoal foi reagindo, né, a essa tríade, né, se a gente pode dizer assim, né, dessa perspectiva da formação, da organização e do enfrentamento, né? Claudinho diz: é tudo isso que a gente deixa de fazer, e hoje a gente vê o quanto a gente, né, perdeu, né? Talvez só a volta de Jesus, né, Claudinho, para resolver o problema da gente. Eita, resgatar e retomar a luta, né? Então, acho que é isso. Deixa eu trazer só mais um, então, que tem de Sebastião, se tu puder anotar aí também, que é: precisamos construir um novo projeto de Brasil. As eleições é só um instrumento a mais, né, e importante nessa construção. Apesar das lideranças populares, é necessário construir novas lideranças? Tem uns 3 pontinhos e um 5 com pergunta, mas eu acho que a pergunta é essa, né, Sebastião? Né? Pronto. Espero ter capturado bem as perguntas, senão... Se tiver dúvida, a gente volta. Tá bom. A minha tarefa, né, esse retorno, esse reencontro com a universidade, tem muito a ver com essa questão de um projeto de nação, porque fazem cerca... Eu acho que tem vários projetos, né? Respondendo mais diretamente. Eu vou dispensar, não é? Vamos dizer assim, eu vou fazer de conta que não é um projeto de esquerda. Eu prefiro chamar assim de um projeto popular, né? Sabendo que tem vários tons, não é? de projeto popular, né?
O projeto popular é tudo aquilo que não é popular. Tá? Vamos para simplificar. E deixar a discussão para a caminhada. A maior parte, por exemplo, Fundação Perseu Abramo, é uma senhora estrutura, hoje presidida por, se eu não me engano, Aloysio Mercadante, que, para não negar a visão que ele tem do conhecimento, ele criou na Fundação, se eu não me engano, né, o Conselho de Notáveis. Né? Então, tem o projeto de Brasil dos notáveis. Né? E eu acho que tem vários deles. Né? Algum notável, né, mobilizou e fez um projeto. Outro grupo de notáveis. Então, tem documentos, e são documentos importantes. Eles só não são construção coletivas. Né? Então, assim, o que eu defendo é que a gente possa contribuir com uma iniciativa coletiva. É claro que, e aí, necessariamente institucionalizada. Tem que ser partidária, com todos os problemas que os partidos têm. Né? Embora as experiências latino-americanas do século XXI, né, todos os governos populares, né, que existiram no começo do século XXI, o projeto e o líder do projeto, né, antecederam o partido. Os partidos foram, vamos dizer assim, institucionalizados, foram convocados para poder ser a base partidária de um projeto e de uma candidatura. Por exemplo, a história venezuelana, o presidente Hugo Chávez criou um movimento com 200 pessoas, estabeleceu um prazo de 5 anos para poder formular o que ele chamou de um projeto bolivariano renovado. E, ao final dos 5 anos, ele apresentou esse projeto e a candidatura dele, e ele foi eleito. E o PSUV é um arranjo, não é? De diversos partidos que se transformou, não é? No partido, não é? Do projeto bolivariano. Aí isso se repetiu em outros países. Eu acho que o MAS, na Bolívia, tem a mesma configuração. Foi a Organização dos Povos Indígenas, não é? O projeto plurinacional, né? EVO, né? E aí o MAS surge com um projeto já formulado e uma liderança já consagrada. Isso eu acho que é meio inevitável, né? O que eu acho é que existe uma divisão meio que inevitável, né, entre tem que ter uma vanguarda que cuida do projeto e que cuida mais da estratégia, não é? E tem que ter uma base partidária, né, que opera, né, a parte tática, tanto da ação política como da construção do projeto. A experiência brasileira é diferente. A experiência brasileira é o quê? São as comunidades eclesiais de base, não é? E é o movimento sindical, né, sobretudo paulista. É o novo sindicalismo, não é? Do ABC. Não é? E esses dois movimentos absolutamente enraizados, né, na classe trabalhadora, né, formularam um projeto que foi apresentado em 89 e foi derrotado. Então, tinha um projeto, tinha uma liderança, mas, mais do que isso, tinha uma base. E foi essa base que produziu os conteúdos que permitiu que a Constituição de 88 fosse uma conciliação, mas que tivessem avanços significativos. Avanços esses que foram destruídos com o golpe de 2016. Aí, não é? A gente pode
fazer de conta que não tem nenhum acúmulo, não é? Nós, a classe trabalhadora, fazer de conta que não tem nenhum acúmulo e começar tudo do novo. Ou, não é? Ir em busca desse legado. Queremos o quê? Queremos voltar ao sonho da geração que fez as SEBs e o novo sindicalismo, que foi sistematizado no projeto de 89. Queremos o quê? A conciliação de 2002? Não é? Ou queremos algo novo, ou queremos a mistura dessas três coisas. Não é? É muito difícil. Não é? O melhor documento que eu vi a respeito disso foi construído, quando eu digo melhor, é melhor pela representatividade, pela suposta representatividade. Foi construído pela Frente Brasil Popular, né? Acho que fazem uns 3 anos. Não é? Eram 4 eixos, 30 GTs, né? E a maior parte dos GTs produziram. Né? Essa produção é uma produção, né, que, né, levou em consideração esse legado. Né? Na cabeça das principais lideranças desse processo, né? A produção dos GTs seria sistematizada nos eixos, a produção dos eixos seria sistematizada num documento e o documento seria sistematizado numa carta, a exemplo do que aconteceu na África do Sul. Não é? A carta do CNA, não é? Foi o documento, foi o projeto de nação, não é? Que permitiu, não é? O fim do apartheid. Era uma folha, uma lauda, mas que resultou de um processo de construção do povo africano. Não é? Nós não conseguimos fazer isso. Não é? A eleição abortou isso. Não é? Toda a força da formulação de um projeto popular cedeu lugar, não é? À força, não é? Para eleger Lula. E para eleger pelo menos 200 deputados. Né? Para ver, não é? Se... Eu não vou dizer não, porque fica feio dizer. Não é? Os outros, como é que vai arrumar os outros 50? Tá? Só arruma no mal feito. Tá? Pelo menos é da tradição republicana brasileira. Não é? Quanto de emenda parlamentar você tem que liberar para aquele fulano para ele voltar? Teve um tempo que eu sabia quanto custava cada voto. Hoje eu não sei mais. Não. Bom, Alckmin. Eu terminei divagando, né? Mas acho que foi uma reflexão esclarecedora. Alckmin, né? É completamente diferente do arranjo de 2002. Zé Alencar era mais avançado do que Lula. Né? Ele chegou a dizer, não é, quando a taxa Selic foi para 45%, Zé Alencar chegou a dizer o discurso não tomou posse. Não é? Não sei se vocês lembram disso. Não é? Alckmin Deus do céu. Ele como é essa tendência que existe na Igreja Católica? Ele é de uma tendência conservadora aí da Igreja. Mas é o cara que desarma parte da burguesia. Né? É o cara que vai dizer para Lula assim, não é para revogar não, não é? É para só rever algumas coisas na reforma. É o cara que vai dar o tempero da conciliação. Ele dá o tempero do número de votos, ele dá o tempero da conciliação, e essas coisas dialogam, não? Porque a oligarquia, coronelismo e nepotismo, não é? Tem tudo a ver com isso. Não é? Então, assim,
Flávio Dino, do PCdoB, o que é que ele disse? Ele disse que quanto mais à direita Lula for, melhor. Então, ele tem, assim, eu suponho que ele tem tanto medo do fascismo, não é? Que vale, não é? Que Lula pode recuar o quanto ele quiser, desde que ele se eleja. Não é? Então, assim, se tem uma coisa que não está em discussão nessa eleição, é conceito. Né? O que está em discussão é voto. É número de mandatos. Eleger Lula e eleger o maior número de deputados. Assim, é o que eu estou supondo. Né? O povo perdeu a capacidade, não é? É duro. Essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Eu não consegui nem terminar a pergunta. Não é? O povo perdeu a capacidade de criticar, o povo perdeu a capacidade de consciência. E, gente, tem 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A educação, a cultura, né? A religiosidade, não é? E a comunicação. Esses 4 elementos são os elementos que desenham os valores e os princípios. A gente está perdendo nos 4. A classe trabalhadora está perdendo nos 4. E está perdendo, não está perdendo no sentido de... Não está perdendo no sentido de não conseguir fazer... conquistar corações e mentes para os nossos valores, para as nossas ideias. A gente está perdendo porque o nosso povo, a classe trabalhadora, está engolindo, está recepcionando, não é? Os valores e as ideias conservadoras, liberais, de direita, de extrema-direita. Esse governo foi eleito e ele tem base popular. Não é? E esse candidato desse governo tem mais de 30% dos votos, de intenções de votos. Não é? Então, é muito ruim o nível de consciência e de crítica. Não é? E há particularmente a comunicação, tanto a tradicional como a digital, ela está operando, não é? De uma maneira brutal, no sentido de ampliar a alienação. Não é? E eles têm também uma ação presencial muito forte. Nas igrejas evangélicas, e peço desculpa aos evangélicos presentes, e eu estou falando das igrejas evangélicas patrocinadas por Israel, particularmente, o discurso, a narrativa repetida à exaustão é: 9 dedos é ladrão, 9 dedos é ladrão, 9 dedos é ladrão. E esse discurso, não é, está indo para a base, e não está indo pelo jornal, nem está indo pelo Zap, está indo na narrativa do pastor. Como é que a gente vai combater isso? Não é? Então, a gente tem uma ação difusa da comunicação digital e da comunicação tradicional, e mais uma série de ações, não é, territoriais, não é, que não são absolutamente adversas. Agora, o problema é que a miséria, né, o povo está marcado, conforme a música, né? Mas é uma parcela muito pequena dos marcados que transforma a marca em consciência. Então, você tem um clima geral de insatisfação, não é? E nós precisamos, não é, nos posicionarmos nesse ambiente de insatisfação. A gente tem que parar de falar para nós, não é? E sair, não é? Para esse campo, não é? Que é sensível, não é? A essa música. Não é? Quem tiver arte facilita, porque no discurso é difícil. Né? É muito assusta em vez de... Não é? Eu só posso falar assim com vocês, eu não posso falar assim com um trabalhador não orgânico. Né? Tem que perguntar mais, tem que fazer perguntas simples, tem que fazer perguntas que se encaixam numa determinada... Né? Que são assim,
que desenham, né, o modelo, né, que a gente, né, entende que é o modelo a ser seguido. Não pode fazer pregação, não pode atacar ninguém, não pode personalizar. É preciso muita sabedoria. Eu acho que a gente está precisando de técnica. A gente tem coração, a gente tem conhecimento, mas está precisando da sabedoria técnica de como chegar nas pessoas. Não no sentido eleitoral. Ela pode até votar no diabo, sabe? Mas no sentido da construção da consciência, da construção da organização, não é? No sentido, né, mais né, numa linha mais, não é? Se não for dessa vez, né, será da próxima, não é? Acho que acho que só a generosidade e a sabedoria, né, iluminam esse caminho. O exemplo é muito importante, né? Qual a postura pessoal que eu tenho nas diversas situações, em casa, né, com os vizinhos, na comunidade. É isso. Será que tem outra coisa? Sim. Burguesia. Eita, século. Eu acho que não tem muita diferença, não. Acho que eles não eram ilustrados como os atuais não são, né? E eles são igualmente hostis ao trabalhador, e eles são igualmente violentos, né? Eu não distingo muito, não. Talvez o tempo fosse um tempo mais fácil, não é? Porque há uma diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo, não é? Se você lê os autores liberais, como Tocqueville, você vai ficar com a impressão que ele era de esquerda, não é? O liberalismo, ele tinha conteúdo, com o qual nós não concordávamos, mas ele tinha. O neoliberalismo é que não tem, não é? Ele assume, não é, o paradigma da morte, não é, sem máscara, não é? Eu acho que é por isso, inclusive, que quando avança o neoliberalismo, avança o cinismo, não é? Porque não tem nenhum revestimento de conteúdo a ser apresentado. O liberalismo tinha, não é? Havia uma disputa, não é, entre o capitalismo, não é, e o sonho socialista que ia se desenhando, de Revolução Francesa e tal. Hoje não. Hoje é a regra das finanças. Novo projeto de Brasil, eu acho que é o mesmo. Eu acho que é a essência, né? Eu acho que o que a classe trabalhadora queria no século XVII, ela quer agora no século XXI. Eu não vejo, né? Hoje de tarde eu estava conversando com o pessoal do MTC e lá o debate era outro, era sobre a Ucrânia. Mas aí é uma coisa que talvez valesse para vocês. Tem um documento, não é, que é um documento do Centro de Estudos Estratégicos lá da Rússia, que fala na nova política de relações internacionais da Rússia. E, no fundo, é o desenho do projeto de nação da Rússia. Vale a pena ler. É impressionante, né? Se você lê, não é, a declaração conjunta da China e da Rússia, assinada agora em fevereiro, tem o esboço de um projeto, não só um projeto de nação, como um projeto de mundo. Então, assim, não é só o projeto... Se você pegar o projeto da Rússia e botar aqui, não é, se ele for recepcionado pela classe trabalhadora, está ótimo, né? Teremos achado o caminho. Então, assim, no fundo, o problema é se o projeto é expressão dos trabalhadores ou não, não é? Se a vanguarda, não é? Se é a expressão do pensamento da vanguarda e ela vai cumprir ou não. Não é um TCC, não é uma dissertação, não é uma tese, não é? Na verdade, é um conjunto de valores articulados.
não é? Que precisa, por exemplo, na Venezuela, não é? O candidato, ao se inscrever, ele deposita um projeto de governo. Se ele for eleito, o projeto de governo vira lei. Então, ele faz uma proposta que tem conteúdo estratégico e ele faz uma proposta que tem um detalhamento tático e operacional. Vê que diferença? Tem lá a ação no território tal, né? Fazer isso, isso e aquilo, porque isso e aquilo tem a ver com a segurança alimentar, por exemplo. Bom, eu acho que novas lideranças, as velhas lideranças que me perdoem, precisa renovar, vice. Precisa renovar. E quanto mais sobe, mais a necessidade, né? Lideranças municipais, tem problema. Liderança estadual, baita de um problema. Liderança nacional, sai de perto. Essa é a minha visão. E eu estou falando do PT. Que eu conheço. E respeito. É a nossa maior força partidária. Cheia de problema, mas é. E terá papel decisivo, para o bem ou para o mal. E olhe que eu sou afiliado a outro partido. A Consulta Popular é um partido político. Não institucionalizado, mas é. Mas a gente não briga com ninguém, não. A gente só soma. Não é? Mas defende o diálogo, não é? E o diálogo, assim, no sentido aberto, no sentido, né? Com disciplina, com respeito. Isso, diálogo, né? É. E aí, na tua fala, Pedro, eu lembrei muito, né? Quando você traz a necessidade, né? Dessa sabedoria, né? E dessa técnica, né? De como é que a gente chega às pessoas. Eu estava me lembrando aqui de uma experiência que eu vivenciei em 2018, né? Durante o período pré-eleitoral, né? Que tem um movimento, né, nacional, e aí aqui em Pernambuco também, chamado Frente de Evangélicos e Evangélicas pelo Estado de Direito. E em 2018, né, a gente estava muito assim, como é que a gente conversa com as pessoas, né? Em todo aquele clima que a gente estava, né? Terror. Aquele terror e todo mundo assim muito, né, mobilizado. Como é que a gente vai chegar nas pessoas? E a gente precisa chegar nas pessoas. E a gente tem um papel importante, né, enquanto evangélicos e evangélicas. E eu lembro que a gente tirou naquele momento assim, não, a gente vai falar com as pessoas. Onde é que as pessoas estão? A gente vai conversar com as pessoas, né? E naquele, né, de virar o voto, né? Então, a gente se mobilizou e a gente começou aí, aqui em Recife, né, tem uma área que o pessoal chama de Corredor da Fé, né, ali na Avenida Cruz Cabugá, porque tem grandes igrejas ali, né, e a gente sempre conversou muito sobre essa perspectiva de como é que a gente também constrói uma linguagem, né, e um discurso que chega nessas pessoas, né, porque esses jargões que a gente usa, né? Essa forma da gente de conversar sobre política entre nós e tal, e as pessoas não chegam, né? E nós somos evangélicos, né? Evangélicas, então a gente precisa, como é que a gente constrói o discurso a partir desse lugar nosso? Porque o Jesus que a gente acredita, a mensagem do evangelho que a gente acredita, né? De vida para as pessoas e tal. Então, como é que a gente constrói um discurso que, né, que faz as pessoas refletirem e pensarem sobre suas realidades de vida, né? Uhum. E a gente começou a ir para a rua, né? Então a gente se organizava mesmo, a gente ia para lá na hora dos cultos, né? Depois dos cultos ou antes dos cultos, e a gente começava a conversar com as pessoas, né? E assim, né?
trazendo esses elementos, assim, né? Dessa perspectiva da leitura popular da Bíblia, né? Da teologia da libertação, né? E a gente também se usando, né, um pouco dos discursos também que acontecem dos púlpitos, né, para a membresia das igrejas. E foi uma experiência assim muito interessante, né, das pessoas, né, existe a história das fake news, né, e da informação. Então, como é que a gente trabalhava isso também? Mas não é bem assim, né? Você sabe como é que tá, você sabe, né? Então, eu acho que essa perspectiva que você traz, né, da necessidade da gente sair dos espaços também, né, entre nós, né, e de como é que a gente chega às pessoas, né, e de que a gente vai como é que a gente vai construindo essas técnicas, mas acho que muito a gente já tem, né, porque a gente já faz isso, a gente já faz leitura popular da Bíblia, a gente já faz, né, mas como é que a gente vai difundindo, né, essas estratégias do diálogo mesmo, né, porque eu fico olhando para essa realidade da gente, né? E que a gente conversava isso em 2018, né? Formação, né? E a gente chegou 4 anos depois de novo, e a gente, né? Continua conversando da necessidade da gente formar, da gente organizar, e da gente, né? E eu digo isso porque eu venho né? Eu sou evangélica, venho desse campo também dos movimentos evangélicos, e a gente tem conversado e a gente tem feito, tem investido nisso também, né? Mas, de fato, é um desafio, porque é uma disputa com os púlpitos e é uma disputa com os canais, né? A mídia, a grande mídia, né? E com as fake news, né? Mas assim, eu trago essa experiência porque para nós assim foi muito marcante poder ir para as ruas, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Como é que a gente chega nas pessoas, né? E a gente começou a chegar nas pessoas, né? E eu fico olhando, você traz essa história dos 30%, né? São 30%, né? É uma parcela significativa, é um terço da população quase, né? E a gente vê que a gente não tem, quando a gente discute os projetos, né, a gente não tem um projeto hegemônico, assim, né, de esquerda ou de, né, então como é que a gente, né, como é que a gente se organiza esse ano, né, no sentido de avançar com o que é possível, né? E aí, lembrando aquilo que você falou de Dino, né? De como é que a gente vai, porque é o mesmo desespero que eu senti em 2018, que a gente está de novo agora, né? No sentido da gente reverter essa situação, né? A gente reverter, enfim, como é que a gente mina esses 30%, né? E como é que a gente encara essa realidade, dessa perspectiva, de fato, da formação, da organização, para a gente fazer o enfrentamento, né? Mas a gente avança no sentido de além de nós, sabe? Que aí você falou da história da segurança alimentar. Eu trabalho numa organização que atua nesse campo também, e eu sempre trago, quando a gente discute, por exemplo, né, a história do acesso aos produtos agroecológicos, os produtos orgânicos, e eu sempre digo, mas somos nós, né? Somos nós aqui desse campo que vamos para as feiras, mas as pessoas, né? A população, né? Como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que essas pessoas conseguem consumir esse tipo de alimento também, né? Então, assim, estou já divagando aqui também, mas, enfim, tentando trazer algumas coisas que você aponta, né, e que o pessoal vai também foi partilhando aqui pelo chat, né? E aí eu acho que a gente pode ir, talvez, caminhando. Silvia, me ajuda, tá? Mas eu acho que pode ir, talvez, caminhando, Sim. né? Não temos mais Sim. perguntas, né? O pessoal aqui agradeceu, né, pelo diálogo, né? Enfim, a necessidade da gente se engajar nos comitês populares, né? Só para eu não esquecer de novo também, o pessoal pediu para lembrar a gente que o texto de Pedro vai estar disponível no site do CEBI, www.cebpe.com. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, viu, minha gente?
.org, desculpa, www.cbpe.org, né? Então, o texto de Pedro também vai estar disponível lá para quem quiser acessar depois. E aí a gente pode ir caminhando para, acho que, fechar, né, Silvia? Pedro. Podemos sim, Camila. A gente quer já agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo ao Pedro, à Camila, a cada qual de nós que aqui esteve, né, que está aqui. Eu queria, não sei se o Pedro e a Camila, mas eu teria assim, mais só 3 minutinhos, quem sabe para o Pedro, e mais 3 minutinhos para a Camila, para fazer um último fechamento. Mas o último fechamento antes da próxima abertura, porque eu penso que estão aqui pelo menos, no mínimo, duas organizações, o CEBI e a Diaconia. E eu fico pensando assim, nós temos uma capilaridade muito grande. E o desafio que se coloca aqui hoje, sabe? Eu disse, Fatinha é minha testemunha, eu disse que se até junho a gente não tivesse sentado nas esquinas, com café, com chimarrão, com chá, com o que for, conversando com o povo, não vai adiantar, não. Então, a gente tem abril e maio para saber o que vai dizer e para já ir dizendo, né? Então, assim, Pedro, isso significa responsabilidade nossa, junto com você, junto com a Camila, junto com todos nós. Esse é um primeiro encontro, nesse formato, breve, mas a gente quer sentar e a gente quer construir um processo mesmo. Olha, minha gente, eu quero realmente estar com café, com chá, com suco, não sei o quê, na praça, sentada, conversando com o povo, porque se não for assim, eu não acredito que seja de outro jeito. E a gente acabou de ouvir isso aqui. Então, 3 minutinhos, Pedro, 3 minutinhos, Camila, já com o nosso abraço, com nossa gratidão profunda, gratidão, Sebastião, Benedito, Davi, Rosileide, Marcos, gratidão profunda, Cláudio, Fatinha, gratidão profunda. Eu penso que isso é compromisso nosso, né, Fatinha, do CEBI. E eu queria, assim, me comprometer, enquanto sebiana de coração, com esse processo. Eu acho que a gente está até a alma nisso. Tá certo? E vamos junto, vamos construir junto essa nossa ida para a rua, minha gente, que saia daqui hoje, esse gesto concreto, eu vejo o Gai agir mesmo, de verdade, né? Que saia daqui esse gesto concreto. Pedro, 3 minutinhos, Camilinha, 3 minutinhos, a gente entra com a música para finalizar. Eu acho que do conjunto, né, das observações, né, que todos fizeram, eu acho que uma palavra se destacou muito: projeto, projeto, projeto. Projeto de nação, projeto popular, projeto da classe trabalhadora. Eu acho que a gente podia tentar desmistificar isso, tipo, fazer uma sistematização, não é? Fazer um acordo entre nós, não é? Afinal, o que é isso? Não é? E gerar um documento simples, uma lauda, 2 laudas, né? Para quando a gente estivesse falando sobre projeto, cada um de nós estava falando sobre a mesma coisa, não é? E esse escrito, ser um escrito, né, para quem nós vamos falar, e não só para nós, entre nós, né? Quando nós utilizarmos, e se formos utilizar essa expressão expressão está carregada de sentido, um sentido, não é, que seja bem recebido pela classe trabalhadora. É a minha proposta, não é? E as minhas palavras finais, né? E são palavras que não são finais no sentido de que nos encontramos hoje e espero nos encontrar em breve. Então, gente, eu também, assim, fiquei muito inquieta, né? Eu saio daqui, na verdade, eu acho mais inquieta do que quando eu chego, né? E que bom por isso, porque eu acho que a gente tá exatamente no momento que a gente precisa, né? Esse sentimento de Silvia, né? A gente está na urgência, né? Da gente, enfim, da gente se organizar, da gente, né, pensar como é que
a gente constrói isso para fora, né? Eu acho que isso que Pedro, essa proposta de Pedro, né? Da gente poder pensar, né? Como é que a gente esmiuça, né? Como é que a gente desmistifica isso, né? E como é que a gente faz com que essa ideia, né, de projeto, do que a gente quer, isso chegue claro, né? Ou isso chegue, enfim, compreensível, né, para as pessoas, né? Acho que esse é um compromisso nosso, né? A gente que está nas organizações, quem está junto com a academia também, né? Eu acho que esse é um exercício importante da gente, né, fazer daqui para frente, né? E eu fico muito feliz que o CEBI nos provoca, né? Nos provoca, né, enquanto organização também, né? Na Diaconia a gente tem dialogado muito sobre isso, Silvia, assim, junto aos grupos, né? Quando a gente está com os jovens, quando a gente está no diálogo com as famílias agricultoras, no diálogo com as mulheres, a gente tem pensado sobre isso, né? Inclusive estratégias, como é que a gente adentra, né, as igrejas, né? Com as nossas estratégias, né? Enfim, com a forma que a gente trabalha, que a gente consegue dialogar com as mulheres e com as lideranças. Então, enfim, acho que esse é um compromisso que, de fato, precisa ser assumido, né, por todas nós, por todos nós, e é bom saber que a gente, né, tem com quem contar, que a gente tem o CEBI junto nessa caminhada, né? Fiquei muito feliz de ter a oportunidade hoje de conhecer Pedro, foi um prazer, espero que a gente, né, que você possa aí estar nos ajudando em outros momentos, né, como é que a gente enfim, como é que a gente constrói essa saída, né? Então, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvir, de ser provocada e enfim, de ser instigada, né, para a gente construir, né, algo coletivo, né, que nos mova e que nos ajude, né, a construir que outro projeto é esse, né, e que o tempo não se encerra em outubro, né, digamos, mas eu acho que a gente se sinta provocada para construir algo de fato que nos permita ter viver, né, de uma outra forma nesse país, né? Então, fico muito feliz com a oportunidade, agradeço, né, e deixo um abraço para todas e todos aí, que a gente possa, né, que esse possa ser só um pontapé inicial de outros momentos e dessa nossa caminhada nesse ano, né? Que os bons ventos possam soprar, né, a nosso favor, que a gente possa se ajudar umas às outras. Beijo grande. O Metropolitano fica por aqui, a nossa roda de conversa, mas a conversa segue. Até a próxima. Sebastião, vamos de música? Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Olha a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Bela visão de fantasia e violência. Aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. O desespero
olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. No meio do crime cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.